Todos os aparelhos da sua casa funcionam com energia solar? Como faz para poder instalar um sistema de energia solar? Como que o sistema solar funciona à noite? Hoje nós vamos responder essas e outras perguntas que são as mais frequentes dentro do setor de energia solar. Todos os aparelhos da minha residência podem funcionar com energia solar? Essa pergunta é uma das mais frequentes e sim, todos os seus aparelhos vão funcionar com energia solar. Como que o sistema funciona hoje? Na captação da luz do sol através das placas, a gente consegue converter a energia em corrente contínua da placa em corrente alternada, que é o que está na tomada da sua casa. Então todos aqueles equipamentos que estão ligados na tomada, como geladeira, ar-condicionado, um carregador de celular, durante o dia, enquanto a gente tiver a produção dessa energia, enquanto tiver sol, você já vai estar consumindo essa energia da sua usina, que é o que a gente chama de consumo simultâneo. Então tudo isso vai ser consumido durante a produção da sua energia. Então sim, tudo que tiver ligado na tomada, uma luz, qualquer coisa que seja ligada na energia da casa ou da empresa, vai estar sim consumindo e usando da sua energia solar. Como a energia solar funciona à noite? Para mim que está no setor, por mais que pareça uma pergunta um pouco óbvia, infelizmente ainda é um questionamento que muitas pessoas fazem. Gente, o sistema solar, ele depende do sol para funcionar. Então, quando a gente faz o dimensionamento do seu sistema, a gente considera algumas informações, que é do consumo da sua conta, para que durante o dia você consiga gerar energia suficiente para poder abater o seu consumo à noite. Ah, mas se eu instalar energia solar na minha casa à noite, como que vai ser esse consumo? À noite, o seu consumo vai ser da concessionária, normal. A sua casa ela vai estar ligada na rede da concessionária. A diferença é que durante o dia, tudo aquilo que você gerar, você vai ter aquele abatimento do que você vai ter de consumo simultâneo, dos equipamentos que vão estar ligados na sua casa e ao mesmo tempo gerando créditos que vão ser injetados na rede da concessionária e vão ser compensados depois na sua conta. Então ela não funciona durante a noite, mas sim o que você consome à noite vai ser abatido pela produção que foi feita durante o dia. É possível monitorar a produção de energia? Sim. Pelo menos na Sanorte, todos os nossos projetos a gente considera ele com o monitoramento, Tem algumas empresas que trabalham com monitoramento à parte, mas nós já incluímos todos os monitoramentos dentro dos nossos projetos. Porque não só o cliente, mas como nós da Sanorte também verificamos e monitoramos o sistema de todos os nossos clientes. Então ele é de suma importância para você saber como que está a geração da sua usina, se a saúde da sua usina está ok, se já precisa ser feito, por exemplo, um agendamento de limpeza, de manutenção, qualquer coisa assim, que você consegue perceber pelos níveis de produção diário, semanal, mensal, anual. Então, nós aqui da Sanorte temos todos os nossos projetos monitorados. Como faço para instalar energia solar? Essa pergunta a gente ouve muito também. A primeira resposta é: entre em contato com a Sanorte, nós vamos deixar um número ou um link aqui embaixo para você acessar. Mas tem muitas pessoas que às vezes perguntam: mas é muito fácil, é só comprar o material e eu mesmo instalo. Calma, que não é muito bem por aí, Só que na Sanorte a gente tem um corpo de 5 engenheiros para poder calcular, fazer o seu projeto, instalar e verificar se a instalação está feita dentro da norma. Então tem algumas pessoas que às vezes tentam fazer por outros meios para tentar economizar algum dinheiro, mas mais para frente isso pode voltar com um custo maior, com algum equipamento sendo danificado, ou até algo pior por não saber o que está fazendo. Então procure uma empresa qualificada, que tem estrutura, principalmente estrutura técnica, que vai fazer o melhor serviço, a melhor instalação e também escolher os melhores equipamentos para a sua instalação. O sistema de energia solar faz barulho? Essa tem duas respostas, sim e não. Aí vai depender muito da marca ou da tecnologia do equipamento que você vai colocar. Então hoje nós temos os microinversores, é um equipamento que vai ficar instalado em cima do seu telhado junto com as placas, e esse sim é silencioso.
Você não vai ouvir qualquer ruído da geração e do funcionamento do seu sistema de energia solar. Porém, dentro da linha dos inversores convencionais, a gente vai ter alguns modelos que vão trabalhar sim com um certo tipo de ruído, principalmente aqueles modelos já no trifásico, onde você vai ter que colocar um transformador, aí já são projetos um pouco maiores, mas eles sim podem causar ruído, em algumas vezes baixo, em outras vezes um ruído que já incomoda um pouco. Quando a gente está falando de um projeto com esse convencional para uma área já mais industrial ou comercial, às vezes não é um ruído que vai atrapalhar ou incomodar tanto, mas a gente tem que levar isso em consideração ao dimensionar principalmente o local onde vai ser instalado esse inversor, numa casa, né, num comércio ou numa indústria, para poder ter o melhor aproveitamento do seu sistema, tanto de eficiência como também no visual, né, e na audição também, nesse caso, para poder eliminar os ruídos. Eu posso ligar somente o meu ar-condicionado ou geladeira com energia solar? Tecnicamente, não. Como a gente já explicou, né, em outra dúvida, se a gente está falando de um equipamento como ar-condicionado, geladeira, pode ser qualquer outra coisa também, né, de equipamento elétrico ou eletrônico, que a gente vai ligar na tomada, em uma instalação feita numa residência de energia solar, a partir do momento que eu coloco uma, duas placas para gerar, né, o consumo somente daquele eletrodoméstico, ele não necessariamente vai ser voltado somente para ele. Vamos tentar explicar melhor. Se você tem um ar-condicionado que vai consumir 200 kWh mês, eu consigo fazer um sistema que vai gerar 200 kWh mês para abater esse consumo. Porém, tudo que estiver ligado na casa também vai receber essa geração da usina. Então, para essa pergunta, a gente teria dois tipos de resposta. Se você está ligando isso na sua casa, tudo que está ligado nela vai consumir da sua usina solar. Agora, se a gente está falando de um outro tipo de instalação, onde você não possui uma rede elétrica já instalada e quer fazer um sistema para abastecer, né, para fazer funcionar um ar-condicionado, aí nós estamos falando já de um outro tipo de sistema, já com um banco de baterias, né, que seria um sistema off-grid, onde sim consegue ser dimensionado um tamanho de uma usina, né, que é suficiente para poder funcionar o equipamento que você quiser, seja ele um ar-condicionado, geladeira ou qualquer outro eletrodoméstico. Qual é o tamanho ou potência do sistema que eu preciso para produzir energia solar para a minha casa ou empresa? Para a gente fazer o dimensionamento do sistema, a princípio a gente precisa da conta de luz, porque nela nós vamos pegar o relatório dos últimos 12 meses de consumo. Só que não é bem só isso. Porque se você tem um relatório de consumo dos últimos 12 meses, mas planeja alguma expansão na sua residência ou na sua empresa, é bom você informar para que a gente considere, né, qual vai ser essa expansão para também dimensionar o seu sistema de acordo com essa expansão. Então, esse dimensionamento ele vai depender muito da casa, do consumo, do tipo, né, de experiência que o cliente vai querer ter. Se ele quer gerar um pouco mais de energia, ou se ele não quer abater 100%, mas quer fazer um sistema que é o que cabe no bolso por enquanto e ir expandindo para o futuro. Então, existem várias formas de fazer isso, mas todas elas chegam no mesmo resultado. O que a gente tem que lembrar muito é que uma coisa que a gente não consegue fugir é no quanto que uma potência de usina pode gerar. Se eu for pegar, né, um exemplo, onde uma usina, que ela nas condições perfeitas consegue gerar ali 400 kWh mês de média, e eu usar essa usina em outro local, com uma posição de telhado diferente, que não está 100% para o norte, que seria o perfeito, então essa usina para essas condições teria uma geração menor do que o 400. O que muitas pessoas fazem é vender um equipamento que pode gerar o que você quer, que seria os 400, mas na prática não entrega 400. Então na Sanorte, para a gente fazer essa conta, a gente leva, além dessas considerações de conta de luz, consumo, né, o que o cliente deseja para a usina dele, a gente tem que olhar também a parte técnica da instalação. Nenhuma casa é igual a outra, nenhuma empresa é igual a outra, todos os telhados são diferentes e tem
eficiências diferentes. Então, é importante você escolher uma empresa que está preocupado em realmente entregar aquilo que você quer e não somente comprar um equipamento que nas condições perfeitas entregariam, mas não na sua casa. Então, quando a gente fala em projeto, a gente pensa nele como um todo e não somente comparar que um está me entregando a mesma potência com a geração maior, mas não fez todo esse estudo para o seu projeto em específico. Então, considere essas informações, tá? Antes de você fechar o seu contrato, escolher a sua empresa, porque eu, como empresa, para mim, eu não tenho interesse nenhum em pegar um material e falar que ele vai gerar menos, porque para mim eu não venderia dessa forma. Então, é muito mais fácil para mim indicar o certo, falando que a sua casa só consegue produzir com aquela potência, né, aquela quantidade de energia, do que eu simplesmente ter que prometer algo simplesmente para vender um produto, mas você ficar insatisfeito. Então, leve tudo em consideração no seu projeto, tá? Não é simplesmente comprar na prateleira um equipamento e instalar na sua casa, tá? É uma gama de coisas, né? Uma gama de projetos, análises que são feitas para que no final você tenha a melhor experiência possível. Eu consigo zerar a minha conta de luz com um sistema de energia solar conectada à rede? Quando a gente pensa num sistema conectado à rede, eu não consigo zerar completamente sua conta. Hoje no mercado a gente costuma falar que a sua economia vai chegar até no máximo 95%, isso dependendo do tamanho do seu projeto. Se o seu projeto for muito pequeno, você não consegue alcançar, né, essa economia em 95%, porque sempre vai ficar as taxas mínimas das contas de luz para você pagar. Se for um relógio monofásico, né, 30 kW, se for bifásico, 50 kW e se for trifásico, 100 kW. Isso vezes o valor da tarifa mais os impostos. Então esse valor ele pode variar ali de 50, 60 reais até 120, 130 reais, dependendo do seu relógio. Então um projeto conectado à rede, a gente não consegue zerar por completo a conta. Agora, se você quer ficar completamente desligado, aí você tem que ir para um sistema off-grid, que aí você vai ter o sistema de energia solar e um banco de baterias que vai te fornecer a energia armazenada. Aí você consegue desligar completamente da rede, né, da concessionária, e assim ficar autossuficiente, né, digamos assim, com o custo de energia próximo de zero. Mesmo assim, eu não vou falar que vai zerar completamente, porque anualmente você sempre vai ter uma manutenção, uma limpeza, né, alguma coisa que você vai ter que acabar fazendo no seu sistema. Mas, respondendo a pergunta, é isso aí. Se até o fim do mês eu produzir mais energia do que eu consumir, eu posso vender esse excedente para a distribuidora? Nesse quesito, não, tá? De acordo com a legislação atual, você não consegue comercializar essa energia com a concessionária de energia. O que você consegue fazer com essa energia é compartilhar esse crédito com outras unidades ou deixar esse crédito armazenado na sua conta. A partir do momento que você tem um crédito em excedente que foi produzido e não utilizado, ele vai ter um prazo ali de 60 meses para você consumir. Então, às vezes é um crédito que você gerou a mais hoje, não foi necessário ele hoje, né, para o seu padrão de consumo, mas que com o passar do tempo você pode ter aumento de consumo e ter esse crédito armazenado para você também não ter que continuar pagando, né, o valor da tarifa em excesso. Quantos anos dura um sistema de energia solar fotovoltaica? Em relação à durabilidade, a gente tem que pensar em alguns pontos que a gente considera. Primeiro é a marca e a tecnologia do equipamento que você comprou. Hoje nós vamos ter no mercado, se tratando de garantias, módulos que têm 10, 12, até um pouco mais em relação a anos da garantia do defeito de fabricação. Mas o módulo ele vai ter também uma garantia da eficiência energética. Essa garantia ela garante, né, que com 25 anos o seu sistema ainda terá 80% de eficiência do sistema. Então, se hoje você está produzindo uma média de 1.000, com 25 anos, a garantia do módulo ele garante para você, né, que você ainda vai ter ali 800 kW de média de geração por conta da degradação do material, do clareamento do silício e tudo mais. Quando a gente já joga por inversor, aí já muda um pouco a conversa, porque o inversor, dependendo não só da tecnologia, mas da marca, a gente pode ir de 5
até 20 anos de garantia. Em média, um inversor, que teoricamente um inversor convencional, ele vai ter uma vida útil ali que vai de 10 a 15 anos, aonde na teoria indica-se a troca do equipamento. Se o equipamento ele não tem nenhum defeito durante esse período, ele pode continuar funcionando, mas é indicado fazer a troca desse equipamento. Só que nessa mesma tecnologia, né, nos microinversores, a gente já tem equipamentos que já possuem 20 anos de garantia ou 25 anos de garantia, que você vai ter uma vida útil ainda muito maior. Agora, beleza, falamos da parte de material, mas o sistema em si, ele não depende somente do material. Além do material, a gente tem que olhar o serviço que foi executado, né, a qualidade do serviço, o dimensionamento correto dos cabos, e principalmente a manutenção preventiva do seu sistema. Para isso, você vai ter que preocupar não só com a limpeza dos painéis, mas também com a limpeza dos inversores, caso eles sejam convencionais, precisa também ser feita a limpeza, e alguns outros itens que a gente confere na hora de fazer a manutenção preventiva. Assim como um carro, por exemplo, você tem que fazer as manutenções para que o seu sistema consiga chegar a longo prazo com saúde. Então, não adianta eu falar que o seu sistema vai ter uma durabilidade de 25 anos se você não faz as manutenções preventivas que costumam ser anuais, né, no seu equipamento. Então, sim, se você fizer essas garantias, né, se fizer essas manutenções preventivas, quer dizer, você consegue sim chegar a um longo prazo, né, de vida útil do seu equipamento, só falando nas garantias que o sistema te dá, tá? Agora, se você também usar o equipamento e não fazer as manutenções conforme necessário, né, você pode reduzir sim a vida útil do seu sistema. Então, pense sempre a longo prazo, escolha não só os equipamentos, escolha também a empresa que vai fazer a melhor execução do seu projeto e principalmente uma empresa que forneça a manutenção do seu sistema. Em quanto tempo o meu investimento se paga? Quando a gente vai calcular o payback de uma usina, a gente tem que considerar vários fatores. O primeiro deles é o tamanho do seu projeto. Se o seu projeto depende de algum outro serviço, uma troca de padrão, um reforço estrutural e também a tecnologia que você escolheu. Se eu for pegar o mesmo tamanho de projeto, ele pode ter diferentes paybacks dependendo da marca ou do modelo, né, que foi ofertado ou escolhido pelo cliente. Quando eu vou pegar um material que ele tem um custo mais baixo para entregar a mesma geração, né? Se eu for pegar somente a geração final, a gente vai ter um payback muito menor do que eu vou considerar um equipamento, né, de qualidade superior, também de preço superior. Aqui eu não estou colocando na balança em relação a valores e garantias, apenas valor de equipamento versus a geração. Então, isso tudo vai depender. Hoje, a gente já fez projetos, né, que estão na casa ali de 2 anos e 9 meses, 3 anos, até projetos que podem chegar a 6, 7 anos, dependendo do tamanho. Lembrando que os 6 ou 7 anos são para projetos muito maiores, que aí entra na conta, né, projeto de média tensão, por exemplo, ele vai entrar nessa conta do payback o custo fixo da usina, que na média tensão, por ter demanda contratada, é muito mais elevado do que a baixa tensão. Se eu for considerar só baixa tensão, a gente está falando aqui de no máximo 4 anos, 4 anos e meio, né, em média de payback. Posso instalar energia solar no meu apartamento ou prédio? Em relação à instalação de usinas em prédios, a gente já fez essas instalações e ela só pode ser feita na cobertura se você for o dono. Então tem toda aquela parte de uso do telhado, né? Isso vai depender muito do condomínio, do prédio que você mora, mas se você for o dono, sim, é possível. Agora, se você mora num local onde não é possível fazer essa instalação, a gente consegue analisar outros locais, né, ou outras opções. Se você tem uma empresa onde você tem um telhado disponível e quer fazer o projeto para a sua empresa e para o seu apartamento, você consegue fazer e mandar os créditos para o seu apartamento. Pode ser uma empresa, pode ser um sítio, uma fazenda, qualquer outra opção, né, onde a gente tenha área para fazer a instalação. Agora, se você não tem lugar nenhum para fazer o sistema, aí você pode conseguir economizar ali 15%, no máximo 20% da sua conta, se você entrar
naquelas fazendas solares, né, onde você vai ter um abatimento da sua tarifa, né, um desconto na sua tarifa com a compensação dessa energia. Então, o solar a gente sempre vai tentar identificar possíveis locais de instalação e aí você pode colocar, seja apartamento, fazenda, né, em qualquer local, para receber esses créditos de energia. Em termos de segurança, o que devo exigir da empresa que vai instalar o meu sistema fotovoltaico? Aqui nós vamos falar de alguns pontos relacionados à segurança. Se a gente for pensar em segurança apenas no âmbito de segurança do trabalho, você vai pedir da empresa, né, as certificações de NR10 e NR35, que são as NRs para fazer a instalações elétricas, né, e trabalho em altura. Essa é a documentação para a execução do trabalho. Outra coisa que a gente avalia também em relação à segurança é a forma com que foi instalado o seu sistema. Porque se a gente for pensar não só na segurança, né, da instalação em si, mas da usina como um todo. Se a empresa que fez o seu projeto dimensionou mal o seu cabeamento ou fez uma instalação incorreta no telhado, isso pode afetar a segurança do seu sistema, a segurança da sua casa. Um parafuso mal apertado pode fazer o seu sistema vir para o chão e um cabeamento mal dimensionado pode sim iniciar, né, um princípio de incêndio, né, começar algo que pode ser um pouco mais grave. Então, dentro dessa parte de segurança, a gente pode avaliar dessas duas formas. Então, sempre considere uma empresa que tem profissionais capacitados e treinados para fazer o seu projeto e também se o dimensionamento e a instalação do seu sistema também foi dimensionado e feito da forma correta. Porque existem alguns sistemas mais caros do que outros, mesmo sendo da mesma marca. Aqui a gente já está entrando um pouco no que a gente já falou nas últimas perguntas. Vamos lá, se a gente está comparando um projeto onde o inversor, o módulo, a estrutura, todos são da mesma marca, mas uma empresa tem um preço e a outra empresa tem um preço um pouco mais caro, você não pode avaliar esse orçamento, né, esse projeto, apenas comparando o material. A usina solar, diferente de outros produtos, né, que tem um material, ela depende também de uma mão de obra. Então, o que diferencia muito, às vezes, de uma empresa para outra é a estrutura que a empresa tem, que vai dar muito mais credibilidade, uma instalação com muito mais confiança, ou até mesmo os materiais que ela vai empregar na instalação do seu equipamento. Quando a gente fala de kit fotovoltaico, ele vai compreender apenas inversores, módulos e estrutura. Mas para instalar o seu projeto, a gente também vai precisar de cabeamento, disjuntores, DPS, uma mão de obra qualificada. E isso tudo no total engloba custos que nem todas as empresas se preocupam com isso. Então, quando a gente vai falar no preço, a gente tem que falar mais no valor do sistema. Porque às vezes você vai pagar pelo mesmo produto, digamos assim, um preço menor, mas a execução, né, a entrega daquele resultado vai ser completamente diferente. A gente já indicou aqui, por exemplo, projetos, né, potências de projetos que em uma casa vai entregar uma geração, mas em outra casa, às vezes, não vai entregar a mesma geração. Isso eu falo porque tem muita empresa que passa uma geração, né, que é só a geração teórica, mas não passa o que vai ser realmente na prática. Então você vai fazer um investimento inicialmente mais barato, mas que às vezes no produto final, que é a geração de energia, não vai te entregar aquilo que você esperava. Então isso vai afetar o seu payback, vai afetar o seu bolso e vai afetar o seu projeto. Então, nós aqui da Sanorte, a gente tem uma preocupação não só de escolher um equipamento de boa qualidade, mas manter também um serviço prestado de excelente qualidade. A nossa especialidade principal aqui, o nosso produto principal é o serviço, é o pós-venda. Em qualquer situação que possa acontecer, você ter uma empresa estruturada para você ligar e resolver todas as situações que podem vir a acontecer. Então, quando você olhar, né, um projeto de energia solar, não compare somente marca de equipamento, né, ou tamanho de usina. Você tem que verificar isso como um todo, desde do equipamento que foi fornecido, né, até mesmo na qualidade da empresa, estrutura da empresa e principalmente no pós-venda. Se aquela empresa tem realmente usinas instaladas que entregam o que foi prometido
e principalmente se eles continuam dando suporte para o cliente. Essas foram as principais dúvidas, né, e perguntas que são feitas para nós e também que nós encontramos no setor de energia solar como um todo. Se você tem alguma dúvida que não está nesse vídeo, que não foi tirada nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que nós vamos continuar fazendo conteúdo dessa forma para tirar, né, quaisquer dúvidas que possam surgir sobre a instalação, o sistema ou até mesmo como o mercado como um todo. Agora, se mesmo assim sua dúvida estava aqui nesse vídeo e não ficou completamente esclarecido, nos informe aqui no comentário que a gente vai produzir, né, um outro conteúdo também esclarecendo de uma forma mais a fundo ou mais técnica para que você consiga entender. Fora isso, forte abraço e até o próximo vídeo.